Eu gostaria que a amada noiva do Cordeiro abrisse a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Esta palavra ela estava guardada em 7 chaves. Meu Deus, mas foi forte a presença de Deus no início desse culto e o Senhor falava comigo. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 6, o versículo 57. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 6, versículo 57. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E assim, como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis o Filho do Homem para onde primeiro estava subir? O Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, desde onde? Quem era os que não criam, e quem era o que havia de o entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só até aqui. Pode fechar a tua Bíblia, coloca sobre a cadeira. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda irás fazer. Estamos dentro de uma poderosa campanha e saberão que há profeta em Israel. Diminua para que tu cresças, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na terra. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja diz: aplaude ao Senhor Jesus. Pode tomar os vossos assentos.
Eu gostaria que nessa noite até os obreiros se assentassem. Pode tomar os seus assentos na nave da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra em meu coração para estar ministrando nessa noite. Todos nós sabemos que foi falado já durante esta campanha acerca do profeta Eliseu, profeta Elias e outros demais profetas que foram citados até aqui. E o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre o maior profeta, um profeta que está escrito no livro de Gênesis, um profeta que está escrito onde? Alguém já leu sobre esse profeta no livro de Gênesis? Alguém já encontrou esse profeta no livro de Gênesis? Quem encontrou, diga amém. Eita Deus. Então de quem que é o profeta que eu estou falando que está escrito no livro de Gênesis? Jesus. Os obreiros estão afiados, hein? Meu Deus do céu. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 1, no seu versículo de número 1. No princípio criou Deus céus e terra. Criou Deus o quê? Amém. No princípio, pastor Rafael, criou Deus os céus e terra. Quando nós falamos, pastor Josimar, a palavra princípio significa início. Então houve um início de toda a criação. Ninguém na vida torna-se pastor da noite por dia. Ninguém na vida torna-se médico da noite por dia. Ninguém consegue um diploma de engenharia da noite por dia. Quem concorda com isso, diga amém. Então é necessário o princípio. E depois, ao decorrer da caminhada, vai se deparar com o meio. De repente, vai chegar até o fim. Então nós entendemos que o tempo, ele tem uma linhagem, aleluia, reta e direta, com princípios, meio e fim. E quando nós entendemos isso, a Bíblia vai falar no seu versículo de número 1, do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus céus e terra. Se Deus é o Criador do princípio, então Ele é maior do que os milésimos de segundos. Ele é maior do que os segundos. Ele é maior do que os minutos. O Deus do princípio é maior do que as horas. O Deus do princípio é maior, pastor Rafael, do que o dia. O Deus do princípio, Ele é maior, Ele é superior, aleluia, do que as décadas. O Deus do princípio, Ele é superior, Ele é maior, aleluia, do que, aleluia, as centenas de anos. O Deus do princípio, Ele é maior, irmão Cleito, do que o milênio, milhares e milhares de anos. Ou seja, antes que houvesse dia, eu era. E a Bíblia vai dizer, aleluia, acerca do princípio. No início, no princípio, criou Deus céus e terra. E quando Deus vai criar os céus e a terra, Ele vai criar a natureza. Ele vai criar, aleluia, o tempo. Ele vai criar o sol. Ele vai criar a lua. Ele disse, aleluia, haja luz e houve. O Deus do princípio, Ele cria. E no meio dessa criação, no capítulo 1 do livro de Gênesis, aleluia, no versículo 26, Ele vai fazer a sua maior criação. Qual que é a maior criação de Deus? Olha para o teu irmão que está olhando meio
com cara feia, amarrada para mim e fala assim: você, fala para o teu irmão, você é a maior criação de Deus. Irmãos, todos nós passamos por um processo de dificuldade na nossa vida. E quando Deus cria um homem, o homem vai iniciar, aleluia, com princípios. E todos nós sabemos que o homem vai passar pelo processo, aleluia, os melhores processos da vida dele, que era viver dentro de um paraíso. Só que de repente, ele vai conhecer, aleluia, o princípio do pecado. E quando o pecado entra na vida do homem, o homem automaticamente é expulso do jardim. O problema não é sair do jardim, o problema é o Espírito de Deus não habitar mais na vida do homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia, o Senhor criou você, não foi, aleluia, para andar conforme o que o diabo fala, conforme os manjares de Satanás, não. Deus te criou para andar conforme a imagem e semelhança dele. E quando nós falamos do Deus do princípio, aleluia, eu consigo entender que o profeta Isaías, ele vai declarar, aleluia, no capítulo de número 43, versículo 13, só para ver se eu consigo ouvir um glória a Deus nessa igreja. Aleluia, ele vai declarar dessa forma, aleluia. Meu Deus do céu, pastor, se não sair um glória a Deus aqui, eu já vou parar a pregação aqui agora. Quem vai dar glória aí? Diga amém. Fala para o teu irmão: disse Deus, antes que houvesse dia, eu sou. O que Deus disse? Antes que houvesse. Mas e a continuação? E ninguém há que possa, aleluia, impedir o operar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Você não está entendendo. Existe aqui, irmãos, eu quero trazer essa introdução para você saber de quem eu estou falando. Aqui, o Deus Pai, aleluia, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está trabalhando junto na criação. A primeira verdade, aleluia, é que Deus, Ele é Deus antes que existisse dia, antes de você existir, antes de mim existir. Ele disse a Jeremias, já foi dito hoje aqui, Jeremias, aleluia, antes, aleluia, de se formar feto no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te constituí profeta entre as nações, eu te dei. Deus está dizendo, irmãos, antes em mim, antes de você existir sobre a face da terra, Ele já tinha planejado, aleluia, a sua vitória. Ele já tinha constituído você como profeta, você como profeta entre as nações. Fala para o teu irmão, a primeira verdade é que Deus, Ele sempre existiu. Pergunte para ele, você sabe a segunda verdade? Deus, Ele é o autor de toda a criação. Fala para o teu irmão, só para a gente entrar na mensagem. Fala para o teu irmão, a terceira verdade é que Deus não estava sozinho. Agora olha para mim, para de olhar para o teu irmão, que você, se for casal, já está renovando aí o amor.
Olha para o pastor aqui. Preste atenção numa coisa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. No capítulo de número 1, no versículo de número 1, vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era. Então, quem é o Verbo? Então o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, vai nos dar a conotação, a firmeza que Jesus estava com o Pai, e que o Pai não estava sozinho. Segura, eu tenho uma notícia para dizer. Esse profeta começou a operar já no início da criação. Pergunte, aonde tem base, pastor? Versículo de número 3. E todas as coisas que foram feitas, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, foi o Verbo, foi o próprio Jesus que disse: haja luz e houve luz. É sobre esse profeta que eu quero falar nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré. Só que eu tenho uma outra verdade. O Pai não estava sozinho. Por quê? Porque o Filho estava com ele. Fala comigo, o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. Só que o Verbo e o Pai não estavam sozinhos. Quarta verdade, aleluia, se encontra no versículo 2 do livro de Gênesis, que diz, aleluia, e a terra estava sem forma e vazia, vírgula, e o Espírito de Deus pairava sobre na face da onde? O Espírito de Deus pairava. A palavra pairar significa andar, aleluia, ou seja, desde o início, o Espírito Santo está em movimento, está andando. Aí eu encontro os crentes sorveterianos, que quando vê alguém dar lugar no altar, pastor Josimar, pular, dar golpe de Kung Fu, fala lá, é escandaloso demais. Mas desde o início, o Espírito Santo, ele já está em movimento, ele já está pairando sobre as águas. Olha para o teu irmão e fala para ele: vai se movimentar, eu vou ter que te chacoalhar aqui. O que você vai fazer? Decide. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que nós falamos que estamos cheios do Espírito Santo, só que não queremos sair de Jerusalém. Aí no capítulo de número 1, no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer, aleluia, uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Logo próximo por esses dias, sereis cheios da virtude do Espírito e sereis minhas testemunhas. Minhas o quê? Na onde? Jerusalém, Samaria
Judeia e até os confins da terra. Você não entendeu? Quem é movido pelo Espírito Santo não faz conforme a sua vontade, faz como a vontade de Deus. Aleluia! Quem é cheio, prega em Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judeia, vai para os confins da terra. Por quê? Porque é movido pelo Espírito, e o Espírito está em movimento. Tem que estar em movimento. O Espírito Santo, pastor Josimar, não usa pastores parados, não usa missionárias paradas, não usa evangelistas parados, não usa diáconos, diaconistas parados. O Espírito Santo não usa pessoas que ficam estacionadas, aleluia, em seu próprio intelecto, porque não é acerca de mim, não é acerca de você, é acerca do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, aleluia, para Nicodemos: tu tem que nascer de novo, rapaz. Nascer do quê? Da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Quem quer nascer de novo? Quem quer nascer de novo? Quem quer nascer de novo? Ralabassuriande canta labá. Escute. Só para você entender a introdução dessa mensagem. E aí eu começo a pregar. Olha aqui, olha aqui. Só para você entender que não é coisa minha. O Espírito Santo está em movimento. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo sempre esteve em movimento. Olha o povo de Israel, olha o povo de Israel, olha para mim, olha para mim. Moisés! Nós vamos morrer! Moisés, ele ouve o povo. E a Bíblia diz que ele vai falar com quem? E quando ele vai abrir a boca, ele vai falar: Deus vai falar: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo para que marche. O mar só vai abrir se você estiver em movimento. Só vai abrir se você marchar, crente. Fala para o teu irmão, tem que estar em movimento. Quem entendeu, diga amém. Esse profeta a quem eu anuncio, ele não é um profeta, ele é o profeta. Ele é maior do que todos os profetas. A Bíblia vai dizer, no capítulo 5 do livro de Mateus, a palavra do Senhor Deus vai dizer que Jesus, ele vai subir no monte, o profeta, e vai começar a ensinar no Monte das Oliveiras. Eu quero dizer para você, que esse profeta a quem eu prego nesta noite, aleluia, ele foi o maior, pastor Josimar, gerador de profetas de todo o universo. Por 3 anos e meio somente de ministério, ele foi o maior gerador de profeta de todos os tempos. Escute, Jesus está gerando profetas. Ele sobe no monte, ele começa no Monte das Oliveiras a ensinar a multidão. A multidão está ouvindo Jesus. Capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7. Só que eu quero que você entenda, aleluia, que para ser profeta não basta simplesmente ouvir, mas tem que praticar. Porque tem gente que nunca ouviu Jesus ensinar, e quando viu pela primeira vez, desejou ser profeta mais do que aqueles que estavam na multidão. Prova para mim na Bíblia, eu provo. Capítulo de número 8, Jesus, ó profeta, está descendo no monte, ó, Jesus está descendo.
Jesus está descendo do monte. Quando Jesus está descendo, no pé do monte, tinha um excluído pela sociedade, tinha um que era rejeitado pela sociedade, foi rejeitado pela lei. Por quê? Porque além de ser rejeitado, ele era leproso, e por esse motivo foi excluído da própria cidade, e foi morar na casa dos leprosos. Foi excluído. Pensa no homem que não poderia, irmão Cleiton, mais ver a esposa, um homem que não poderia mais ver os filhos, irmão Emerson, um homem, pastor Josimar, que nunca mais ia ver o rostinho da Rafaelinha. Este homem estava lá na casa de leprosos, mas de repente ele vê alguém descer do monte, pastor Josimar, e ele observa que era diferente. E quando Jesus está descendo do monte, lá vai ele em movimento. Ele vai movimentar. Ele está leproso, mas movimenta. Ele está leproso, mas vai no endereço certo. Ele está leproso, mas vai até Jesus. Agora está assim de gente que está leproso, mas não consegue vir até Jesus. Aí eu aprendo com este homem. Ele vai até Jesus, e quando ele se aproxima, a primeira coisa que ele faz, me dá microfone aí, Sonoplasta, você me acalma minha voz. A primeira coisa que ele faz, olha aqui, olha para mim. Ele está leproso, mas ele é adorador. Ele é excluído, mas é adorador. Ele não estava ouvindo Jesus falar, mas ele reconheceu que Jesus era a fonte de águas vivas na vida dele. Ele se prostra diante de Jesus, e quando ele se prostra nos pés de Jesus, Jesus vai falar: filho, o que tu queres? Ele fala: Senhor, eu quero, se tu quiseres, me limpe, eu só quero ser limpo. Jesus olha, toca no leproso e diz: eu quero ser limpo. Quando, aleluia, Jesus fala essas palavras, na mesma hora, aquele homem torna um profeta. Ele se tornou o quê? Escute. Quando ele é curado, a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para ele: não conte para ninguém, só que você vai até o sacerdote. Aleluia. E quando tu chegar até o sacerdote, tu vai fazer o que é de costume e a lei, se apresentar conforme a lei de Moisés. E assim foi feito. Por que então que aquele homem é profeta, pastor? Pergunte por quê. A partir do momento que ele é curado da sua lepra, ele vai chegar até a casa do sacerdote. Ele vai chegar até o templo do sacerdote. Quando o sacerdote vai olhar para ele, e vai observar aquele ex-leproso, aleluia, diante dele, não precisa dele falar uma palavra, só o testemunho que Jesus mandou ele fazer bastou. Aleluia. Quando ele chega e se apresenta conforme Jesus mandou, não fale nada para ninguém, mas quando ele se apresenta diante do sacerdote, o sacerdote vai olhar e vai ver que alguém diferenciado tocou nele. Automaticamente vão entender que foi Jesus Cristo de Nazaré. A partir daquele dia, nunca mais aquele homem foi o mesmo. A partir daquele dia, as pessoas olhavam para ele e diziam: ali vai o homem restaurado, o homem restituído. E é dessa forma que o Senhor está fazendo na Assembleia de Deus, Arca do Arrebatamento, Rio Preto. O que eu acho lindo com esse maior profeta é que ele não escolhe pessoas intelectuais para exercer a função de profeta. Pastor, mostra para mim na Bíblia
Livro de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. Capítulo 10. Versículo 46. Todos nós conhecemos a história. O mendigo, fala para o teu irmão, mendigo. Fala para o teu irmão, cego. Estava na beira do caminho. Fala para o teu irmão, ele não estava no meio da multidão. Ele estava na beira do caminho. Fala para ele assim, para o teu irmão, aquele cego era igual, idêntico à vida daquele leproso. Olha para mim agora. Um homem que era guiado, com certeza, pela sua família. O nome dele é Bartimeu, o filho de Timeu. Quando ele está na beira do caminho, em mais uma vida cotidiana, porque tem gente que vem para um culto como esse e trata um culto como esse como se fosse uma vida cotidiana. Vai ser apenas mais um dia. Hoje você vai sair entendendo daqui que o Senhor escolheu você para ser profeta dele. A Bíblia diz que lá vem Jesus e lá vem a multidão. Você percebe que onde Jesus está, a multidão está? Lá vem a multidão seguindo Jesus. Mas a multidão está seguindo Jesus por causa do quê? Milagre. Só que o que me chama a atenção é que o leproso também foi até Jesus por causa de um milagre. Só que a diferença não está aí. A diferença está em adorar. Quando o leproso chega até Jesus, ele fala: Senhor, eu quero ser limpo. Se tu quiseres me tornar limpo, faça. Jesus falou: eu quero, seja limpo. Mas antes de sair essa conversa, qual que foi a primeira palavra que a Bíblia diz que aconteceu quando o leproso chegou diante de Jesus? Ele adorou. Lá vem a multidão, lá vem Jesus, e Jesus vai, e a multidão vai. Meu Deus, de repente, o cego, ele ouve o nome de Jesus ser ovacionado. Ele ouve a multidão, e quando ele sabe, ele percebe que Jesus está no meio daquela multidão, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai dizer o quê? Não, irmão, desse jeito você não vai arrumar milagre de jeito nenhum. O que ele vai dizer? Está fraca ainda. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabia, aleluia, que Jesus estava em movimento, e seria talvez a última oportunidade que ele poderia receber, aleluia. Mas Jesus está vindo cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em movimento. De repente, ele vai agarrar a oportunidade e vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém vai dizer: cala-te. Sempre quando está próximo do teu milagre chegar, o diabo vai usar alguém para te paralisar. Para de ir na igreja. Cala-te. Ele não vai te ouvir. Está perdendo o seu tempo. Está fazendo o que lá? Não, seu bobo. Vamos dar um rolê. Ah, amiga, o que tu vai fazer lá? Vamos dar uma voltinha, amiga. Não é assim? É, dessa forma.
Aí tem aqueles que é atraído pela televisão. Tem aqueles que conseguem ser atraídos só pelo... Vem, amigos da Rede Globo. Um tópico de 3 segundos. Meu Deus. Vai começar a seleção brasileira. Aí ele coloca, ó, compra a camisa amarela. Compra a camisa do Brasil, compra a camisa do Corinthians, compra a camisa do Palmeiras, e vai na frente da televisão, e senta, e pega o filho e fala: tu não vai na igreja não, deixa a mãe na igreja sozinha, deixa o pai na igreja sozinho não, hoje é jogo do Corinthians, hoje é jogo do Brasil, e fica na televisão, e fica observando, aleluia, e de repente, sai um gol do time adversário. Aí esse crente que ficou em casa assistindo esse jogo vai falar palavras que só Jesus vai ter misericórdia. Olha aqui, irmão, como que a má influência corrompe os bons costumes. A Bíblia vai dizer, aleluia, que alguém chega e diz: não vai não, ele não vai te ouvir, cala-te, para de clamar, para de gritar. Irmãos, lembra, guarda isso no teu coração. Quando alguém mandar você parar, quando alguém mandar você parar de clamar, parar de ir para a igreja, parar de buscar, parar de acreditar, lembra, aleluia, de um homem que era cego, aleluia, mas ele guardou no teu coração o desejo de conhecer a Jesus, e não permitiu que as vozes ao contrárias impedissem o seu milagre. Aí lá vem um irmão que ficou assistindo o jogo do Corinthians. O time empata. E quando empata ele vai gritar. Grita aí, eu sei que você grita na tua casa. Ele vai gritar o quê? Mas assim que ele grita? Como que é o grito de gol? Gol! Aí chega no próximo domingo, não é o time dele que joga, ele vem, senta numa cadeira como essa aqui. Aí o camarada ou a irmãzinha que ficou assistindo novela, ou sei lá o que ficou fazendo, fica observando o pregador pregar. De repente o pregador não preenche o ego. Por quê? Porque não está à procura de Jesus, está aqui simplesmente por estar, está na casa de Deus, está perto de Jesus, é como a multidão, mas não consegue alcançar, nem enxergar a essência. Só que do lado de fora da multidão, tem alguém que está cego, mas tem desejo no coração de clamar. Olha para o teu irmão e fala assim: tu és profeta. Pastor, como é que eu falo quando é uma irmã? Tu és profetisa. Então vai, tu és profeta. Agora eu ouvi profeta e profetiza ao mesmo tempo. Presta atenção. Ele insistiu. Jesus parou. Quem que parou? Jesus, ele era o quê? O profeta, pastor. O profeta do livro de Gênesis. Ou seja, o verbo que estava no princípio. E sem ele, tudo que se fez não faria se ele não estivesse. Ele parou tudo por causa de um mendigo. Aí nós falamos que somos profetas. E quando saímos da casa do Senhor, se deparamos com o mendigo. Se deparamos com alguém excluído da sociedade. Como o irmão Renato disse acerca da marmita. Como o pastor Rafael já citou algumas situações.
e outros demais irmãos que ajudaram, que estenderam a mão, que fizeram a sua parte. E nós, a geração santa, eleita, povo exclusivo, reis, sacerdócios reais, falamos que somos, mas quando saímos da porta para fora, o velho homem se levanta. Falamos que somos profeta da boca para fora. E o tema dessa campanha, como que é? Mas como vão saber se não há quem pregue? Como ouvirão? A Bíblia diz que ele clama. Jesus para. E quando Jesus vai se aproximar de dois homens, Jesus fala: busque ele para mim. Jesus poderia ir até o Bartimeu, mas ele não foi. Ele pediu para dois buscar. O que Jesus está ensinando aqueles homens que buscaram? Para me servir, para ser meu profeta, tem que trazer mendigo, tem que trazer leproso, tem que trazer excluído da sociedade. Não adianta falarmos que somos profeta e não trazemos ninguém na casa do Pai. Não adianta falarmos que somos profeta e não ganharmos uma alma. Por quê? Porque vai chegar no grande dia, o Senhor vai falar: aleluia, cadê a multiplicação dos dons que eu te dei? Há vários discípulos, o Senhor te chamou, ele joga a capa, lança a capa, e ele vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, a Bíblia vai dizer que cego Bartimeu, o filho de Timeu, vai ouvir uma voz do próprio Verbo que dizia: o que tu queres? Eu só quero ver. Ele poderia pedir outra coisa, sim ou não? Mas ele só queria. O Senhor Jesus disse: então vê. Simples assim. A vista daquele homem abre. E a Bíblia diz que o Bartimeu, o filho de Timeu, que era mendigo, não é mais. Era cego, não é mais. Pastor, por que ele virou profeta? Porque a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Não tem como seguir Jesus, pastora, e não ser profeta dele. Não tem como andar com Jesus e não ser profeta dele. Aquele homem, ele vai seguir Jesus pelo caminho. Acabou de receber um milagre, acabou de receber uma cura, acabou de receber o que não recebeu dos seus pais, não recebeu da religiosidade, não recebeu, aleluia, da multidão, mas ele recebe Jesus. E quando ele recebe Jesus, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. E a palavra seguir Jesus não é um no meio da multidão, não, é servir. Porque aqueles que estavam no meio da multidão estavam andando com Jesus, mas seguir é outra coisa, é diferente. Andar com seguir. Por quê? Porque quando eu estou andando, aleluia, no meio da multidão, vai Jesus, eu estou andando,
Eu estou andando com Jesus. Aí Jesus vira para um lado. Eu me canso. Não vou seguir, não. Eu não vou vou ficar. Agora seguir. Alguém já seguiu um carro? Já seguiu, pastor? Até tentaram seguir, né? Mas esse não estava seguindo, esse estava andando. Porque não tem como seguir perdido de vista. Não tem como. Virou à direita. Eu estou seguindo, vou virar à direita. Virou à esquerda. Eu estou seguindo, vou virar à esquerda. Parou e disse: vamos voltar para Betânia. Alguém disse: não, vamos ser apedrejados lá. Ele disse: aleluia, Lázaro morreu. Vou dizer abertamente: está morto. Eu vou. Aí agora os discípulos vão seguir Jesus até o local onde eles não queriam estar. Entendeu o que eu quero dizer? Quem segue Jesus não segue conforme a sua vontade, não é mais conforme o teu querer, não é mais conforme o teu jeito. Quem segue a Jesus é diferente de andar com Ele, porque vai estar em lugares desertos, mas vai estar com Jesus. Vai passar pela dificuldade, mas está com Jesus. Vai passar pela afronta, mas está seguindo Jesus. Meu Deus, eu vou voar aqui hoje. Terceiro profeta. Meu Deus, esse aqui é forte. Eu disse: Deus, eu queria tanto uma oportunidade para falar sobre este homem. Foi falado muito aqui. Um homem que a Bíblia não cita nem o nome dele. Outro homem que a própria família já lavou as mãos. Ninguém mais, irmã Lidiane, acreditava. Mas Jesus, Ele atravessou o mar. Só para formar um profeta. Ele atravessou a tempestade. Só para formar um profeta. Quem que é esse profeta? A Bíblia diz que quando Jesus chega, Ele vem de lá para cá, todo ferido. Ele não está na escola de profeta. Não. Ele é como um leproso. Ele é como quem? Ele é como cego. Ele é como quem? Pergunte por quê, pastor? Porque ele era um endemoniado. O endemoniado de Gadara. Quando ele percebe que Jesus se aproxima, ele vai correr até Jesus. Só que aí, ele vai fazer o que a multidão não fez no monte, mas o leproso fez. Ele vai fazer o que a multidão não fez no caminho, mas o cego fez. Pergunte: o que ele vai fazer, pastor? Ele vai se prostrar e adorar o profeta. Mas o que me chama a atenção é que ele tinha uma legião de demônios no corpo. Então quem se prostra e adora, por enquanto, não é
o homem, mas são os demônios. Aí eu olho para uma geração que não consegue abrir a boquinha e dar glória a Deus. Não consegue adorar o Senhor num culto como esse. Fica olhando para mim como faz o Marco Feliciano com esse olho seco. Parece sapo que morreu na beira da enchente. Nenhuma lágrima desce do olho. Por quê? Porque eu sou cristão há 30 anos. A presença, a manifestação do Espírito Santo. E ela faz a gente sair do natural. Eu entendo que tem aqueles que saem correndo, que tem aqueles que rodopiam, tem aqueles que choram, tem aqueles que gritam, mas tem que fazer alguma coisa, querido. Você não está no cinema, não. Você não está na sala da sua casa. Você está ainda na casa do Pai, e a casa do Pai, como o meu Jesus e o seu Jesus disse, ainda é chamada casa de oração. Aí a vitória não vem, aí a bênção não chega, aí não muda de vida. Por quê? Porque não adora. Aí eu tenho que aprender com os demônios. Como ele já sabia que ele tinha que bater em retirada, porque o diabo não pode brincar muito na casa por muito tempo. Quando Jesus chega tem que sair. Porque se ele continua brincando no meio do casamento, no meio da família, é porque não teve transformação de vida ainda. Não teve mudança de vida, não teve um encontro com Jesus ainda. Porque onde a luz chega, a treva tem que bater em retirada. Aleluia, preste atenção. Não tem como servir dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. Ou Deus entra aqui, ou o diabo entra aqui. Olha para o teu irmão e faz uma pergunta para ele: quem é você? Eu tenho uma notícia boa para você. Se você ainda está cego, o profeta está na casa. Pastor, mas eu estou leproso, estou cheio de pecado. O profeta está na casa. Pastor, mas eu sou atormentado por espíritos malignos, eu vejo até demônios na madrugada. O profeta ainda está na casa. Ele sabia que ele tinha que sair, pastor Rafael. Ele vai dizer: permita-me entrar na manada de porcos. Jesus fala: quem é você? Quem és tu? Eu sou legião. Porque somos muito. No momento que o diabo fala somos muito, ele queria impressionar Jesus. Tem pessoas que tentam impressionar a gente, usadas pelo diabo. Presta atenção. Quando ele fala somos muito, meu nome é legião, porque somos muito. Jesus, ele fala: quero nem saber. Ó. Quem sabe fazer isso aqui com a mão? Olha para o teu irmão e faz assim para ele. O diabo tem que, ó, sair. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Meu Deus. O profeta vai dizer: sai. Os demônios
Quem vai ficar agora? O ex-endemoniado. A Bíblia não fala, mas creio eu, que na mesma forma que os demônios saíram, as feridas foram curadas. Por quê? Porque Jesus nunca fez a sua obra pela metade. Ai, Jesus. Oh. Tem gente que vai ser, aleluia, liberto espiritualmente nessa noite, mas também o Espírito Santo de Deus fala no meu coração: não vou deixar embora pela metade, vou curar as marcas, vou curar as feridas que ficaram pelo sofrimento da caminhada da perca. As pessoas vão olhar para você depois desse culto e vai dizer: o que aconteceu? Cadê o semblante triste? Cadê aquela depressão? Você vai dizer o quê? O que é isso? Não sei do que você está falando. Eu só sei que hoje eu tive um encontro com um profeta que não era o pastor Ademilson. Não era o pastor Josimar. Talvez alguém falou: é o pastor Rafael. Não é o pastor Rafael e nem a pastora Camila. Então quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode fazer essas coisas. É por isso que muita gente entra no culto e sai da mesma maneira, porque está atrás do homem, mas não está atrás do profeta. Entra e volta da mesma maneira. Por quê? Porque está atrás da revelação, porque está atrás, aleluia, da profecia do carro, da profecia da casa, da profecia do emprego melhor, do dinheiro da conta bancária. E tem aqueles que acreditam que vai abrir o aplicativo do banco e vai achar de R$1 milhão, aleluia, vai achar que é Deus, mas não é Deus não, irmão. É alguém que fez o depósito errado e você está falando que foi Deus e está pegando o dinheiro do irmão. Você vai ter que ir lá no gerente e falar: olha aqui, esse dinheiro não é meu, porque eu sou o profeta. Tem profeta aqui ainda? Ou já foram embora? Está aqui ainda ou foi embora? Então cadê os profetas que é cheio do Espírito Santo, irmão? Meu Deus, tem que estar em movimento. Tem que estar movimentado. Olha isso aqui, irmã Natana. Nunca mais esqueça disso. Jesus vai entrar no barco. Por quê? Mandaram ele embora. Vai embora daqui. Não queremos a presença do profeta aqui. O profeta acabou com os nossos bens materiais. O profeta não profetizou mais 2.000 porcos na minha vida. Pelo contrário, matou os 2.000 que estavam aqui. Vai embora daqui. Acabou com a minha renda. Acabou com o meu dinheiro. Acabou, aleluia, com as minhas vendas no final de ano, do Natal. Os meus leitãozinhos morreram, os meus porcos morreram, o meu dinheiro acabou. Ficaram furiosos, ficaram irados, nem se preocuparam com o ex-endemoniado que estava vestido como o irmão aqui está vestido, belo, de boa aparência, vestido bem, aleluia. De repente alguém vai contar para o ex-endemoniado o que aconteceu, e ele vai dizer: ah é? Aleluia, se foi ele que me curou, eu vou até ele. E a Bíblia diz, irmão, que ele vai dizer: ei, Jesus, vai embora não, eu quero te seguir. Mas ele não tem o mesmo privilégio que Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. E ele vai ouvir não.
E eu preciso encerrar a mensagem, só que antes eu preciso dizer para você, que você tem que entender, que nós temos que aprender a ouvir não. Nem sempre é quando a gente quer. Talvez você fez uma campanha, entrou nessa campanha com um propósito, mas as coisas não vão chegar como você pensava. É Deus dizendo, não é o tempo. Aí ele fala, permita-me te seguir, mestre. E ele vai dizer, não. Como é que é? Não. Por que não? Volta para sua casa. Vou fazer o que lá? Mostra para os seus quão maravilhas o Senhor fez por ti. Capítulo de número 7, versículo de número 31, ainda no livro de Marcos. Jesus, ele vai pegar os discípulos e vai voltar até a cidade de Gadara. Quando ele vai voltar às terras de Gadara, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele sai dos termos de Tiro e de Sidom e vai até Decápolis. Quando ele volta para Decápolis, no mesmo lugar aonde ele tinha sido expulso, tem uma multidão esperando ele. Quando alguém vê que é Jesus que está aproximando, não está escrito, mas creio eu, que o ex-endemoniado estava lá. É ele, lá aquele que me curou, aqueles pastores também estavam lá. É ele que nós expulsamos, é ele. Mas de repente, quando alguém vê Jesus, não expulsa ele, vai olhar e vai dizer, ô grande profeta, tem como você curar esse surdo e mudo? Aleluia, tem como o Senhor curá-lo? Só para me encerrar, pergunte, o que mudou, pastor? O testemunho, as palavras do profeta que Jesus formou nas terras de Decápolis. Sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele formou um profeta, bastou para mudar 10 cidades. Aí eu olho, pastor Rafael, milhares e milhares de profetas só no Brasil, só que tem trilhares de pessoas que precisam de mudança. De pessoas que estão nas trevas. Por quê? Porque falam que são profeta, mas não tem coragem de anunciar. Não faz o que aquele homem fez, que é abrir a boca e dizer, olha aqui, o que o Senhor Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Tem pessoas na sua casa, e se coloque de pé. Tem pessoas na sua família que está esperando você. Então para de dar um de coitadinho dentro da igreja. Para de dar uma de coitadinha, porque aqui não tem coitadinho e nem tem coitadinha, aqui só tem profeta. Não importa como você entrou, o que importa é que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Se tu creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque o Verbo se faz presente. O Verbo está na casa. E só você que tomou posse dessa palavra, vem até aqui à frente. Vem até a frente. Pode dar glória, pode chorar, pode entrar no mistério, faz alguma coisa, mas chama a atenção dele.